Ei, gente! Olá! Bom, esse assunto aqui da mecânica, não me refiro ainda à cinemática, é o MCU, muito idêntico ao estudo do MRU. O que muda, basicamente, o que é? A trajetória. No MRU, não é? A trajetória é retilínea. No MCU, a trajetória é circular. Mas a interpretação é a mesma. No MRU, espaços iguais em tempos iguais. No MCU, não seriam os espaços, basicamente, seriam os arcos. Então, movimento circular uniforme MCU é aquele em que o móvel ou partícula percorre arcos iguais em intervalos de tempo iguais. Arcos iguais em tempos iguais, movimento circular uniforme. A exemplo do MRU, não é? Onde lá nós tínhamos uma velocidade constante, aqui nós também teremos uma determinada velocidade constante. Também estudaremos ainda. Para que você possa interpretar melhor o que é, ter um vislumbre melhor, não é, do MCU, eu propus aqui para vocês então a trajetória circular e vamos supor então que uma determinada partícula, um determinado móvel, saia desse ponto 1 até esse ponto 2 aqui, tá legal? Vamos interpretar que desse ponto 1 a esse ponto 2, esse arco aqui seja determinado por um ângulo de 90 graus. 90 graus, esse arco aqui foi determinado a partir de um ângulo de 90 graus. Vamos também pressupor que o intervalo de tempo que ele leve desde esse ponto a esse ponto seja de 2 segundos. O que diz o MRU? Arcos iguais em tempos iguais. Então, o próximo arco de 90 graus, quero dizer, desde esse ponto 2 até esse ponto 3, o próximo arco de 90 graus descrito por ele também levará um tempo de 2 segundos. O terceiro arco de 90 graus, 2 segundos. E por fim, o último, 2 segundos. Vamos considerar esse R aqui como sendo o raio da trajetória. Então, pelo esquema, a gente pode pensar assim, olha, 90 graus de arco descrito, ele leva 2 segundos. Agora, imagine você, quantos arcos de 90 graus cabem aqui na nossa circunferência? Não são 4 arcos? 90 graus, mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360 graus. Completou uma volta completa. Então, eu vou dizer aqui para vocês o seguinte, que para cada 90 graus ele leva 2 segundos, para dar uma volta completa, para efetuar uma volta completa, quantos arcos de 90 graus são necessários? 4 arcos de 90 graus. Se ele leva 2 segundos em cada arco, então uma volta completa, 4 vezes 2 segundos, porque um daqueles arquinhos equivale a um tempo de 2 segundos. Então, se eu perguntasse a você, então, quanto tempo essa partícula levaria para dar uma volta completa em MCU nessa circunferência com esse determinado raio, seja qual for, 4 vezes 2, o tempo total seria de 8 segundos. Você vai ver que a ideia de tempo total em uma volta recebe uma denominação, tá bom? Vamos a alguns outros exemplos aqui, então, para confirmar tudo isso. Ó. Exemplo 1. Um arco de 60 graus, a partícula leva 1 segundo. Então, você tem que imaginar o seguinte. Quantos arcos de 60 graus são necessários para efetuar uma volta completa? 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60. Se você pegar um arco de 60 graus e multiplicar por 6, você vai ter uma volta completa, que são 360 graus. Tá legal? Se cada um arco de 60 graus ele leva 1 segundo, então uma volta completa seriam 6 vezes 1 segundo. Dessa maneira, para esse exemplo, uma volta completa levaria um tempo total, então, de 6 segundos. Tá legal?
Vou fazer mais um exemplinho aqui, olha. 30 graus em 5 segundos. Então, você tem que imaginar o seguinte, quantos arcos de 30 graus cabem em um arco completo, uma volta completa de 360 graus. Na verdade, a gente obteve esses valores aqui, 4, 6 e o que vai vir aqui, através da razão, né? Olha, 360 dividido por 60 são 4 arcos de 90 graus. 360 divididos por 60 são 6 arcos de 60 graus. Então, aqui faríamos a mesma coisa, 360 graus divididos por 30. 360 graus dividido por 30 dariam 12 arcos de 30 graus. Então, dessa maneira, 12 vezes 5, essa partícula aí, em MCU, com esses determinados valores, levaria um tempo total, então, de 60 segundos. Essa é a análise inicial do movimento circular uniforme. Vamos aos conceitos básicos, conceitos preliminares, conceitos iniciais de MCU. O que você precisa, então, saber basicamente em termos de conceitos básicos, né? Saber sobre conceitos iniciais de MCU. Conceito de período, conceito de frequência. O que é o período que nós vimos anteriormente agora aí? É o tempo. O período é um tempo. Mas que tempo particular é esse? Tempo que um móvel, uma partícula, leva para efetuar uma volta completa. Quanto tempo leva a partícula para efetuar uma volta? Toda uma volta. Aquele tempo, ele é denotado por período, tá bom? O Sistema Internacional de Período, já que período é tempo para efetuar uma volta completa, se período é tempo no Sistema Internacional, o período vai ser dado então em segundo, tá legal? A frequência é justamente o contrário, é o número de voltas, quantas voltas a partícula efetua em um segundo, que eu chamo por unidade de tempo. Quantos ciclos, quantas voltas, quantas rotações uma partícula efetua no tempo de 1 segundo? Efetuou 2 voltas em 1 segundo, isso é frequência. Efetuou 10 rotações em 1 segundo, isso é frequência. Efetuou 20 ciclos em 1 segundo, isso é frequência, tá bom? O Sistema Internacional para frequência é esse daqui, ó. É 1 sobre S, 1 sobre o segundo. Observa que é justamente o inverso do período. Só que 1 sobre segundo recebe uma denominação. 1 sobre segundo é a unidade no Sistema Internacional de Frequência que é chamada por Hertz. Tá legal? E nós simbolizamos o Hertz através de Hz. Então, toda vez que você quiser calcular a frequência em Hertz, observe bem, para calcular a frequência em Hertz, Hertz significa 1 sobre segundo. Muito cuidado. 1 sobre minuto não é Hertz. 1 sobre hora não é Hertz. Hertz é 1 sobre o segundo. Tá bom? Se você observar as unidades de período e frequência, você vai ver que uma é o inverso da outra. Então, a relação entre período e frequência é: o período é o inverso da frequência. Letra que simboliza período é a letra D. Se é o inverso, né? Se é o inverso, 1 sobre F. É assim, então, que você pode, a partir de um valor de frequência, determinar o valor do período e período para a frequência. Período é o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. Desculpa, tá bom? O gráfico que relaciona grandezas sempre inversamente proporcionais, vamos começar a aprender desde já, porque esse tipo de gráfico, esse tipo de curva vai aparecer ao longo de toda a sua vida aí acadêmica, tá bom? O gráfico que relaciona período e frequência, desde que sejam grandezas inversamente proporcionais,
O gráfico representativo é essa curva aqui. Tome muito cuidado que essa curva aqui, ela não é uma parábola, tá? Essa curva é chamada por hipérbole. Entenda bem, a hipérbole é o gráfico que representa grandezas físicas inversamente proporcionais. Tome muito cuidado, então. Comentou, então, que uma grandeza x é inversamente proporcional a uma grandeza y, o gráfico que ilustra essa relação inversa é uma hipérbole. É muito importante sabermos de cor alguns períodos. Quais são os principais períodos que a gente precisa saber? O período dos ponteiros de um relógio e dos dois movimentos terrestres. Quanto tempo leva o ponteiro dos segundos para dar uma volta completa? O ponteiro dos segundos leva 60 segundos. Correto? O ponteiro dos minutos para dar uma volta completa, ele leva 60 minutos. E 60 minutos, se quisermos converter para segundos, equivale a 3.600 segundos. Quanto tempo leva o ponteiro das horas para dar uma volta completa? O ponteiro das horas leva 12 horas. 12 horas, 12 vezes 3.600, 43.200. Observa que eu estou colocando aqui em vermelho os valores no sistema internacional, que é o segundo. Quanto tempo leva a Terra para efetuar uma volta completa em torno do próprio eixo, que é um movimento de rotação? O movimento de rotação equivale a 24 horas. 24 horas seria o dobro de 12 horas, então aqui, ó, 86.400 segundos. Tá legal? Esse último aqui eu vou deixar em aberto para você. Quanto tempo leva a Terra para efetuar uma volta completa em torno do Sol, que é um movimento de translação, todos eles já estudados até em geografia. Então vamos pensar assim, ó, um ano, 365 dias, pode deixar dispensado os anos bissextos, tá? O que você vai fazer aqui para escrever? Vou deixar por sua conta. Um dia, 86.400, 365 dias, 365 vezes 86.400, não há necessidade de saber de cor, você mesmo vai tentar fazer e colocar ali em notação científica, tá bom? Agora, olha só, nós vimos que período é o inverso da frequência. E sabemos, então, também que a frequência é o inverso do período. Se eu perguntasse para você assim, ó, qual é o valor da frequência do ponteiro dos segundos? O valor da frequência do ponteiro dos segundos vai ser 1 sobre o período do ponteiro dos segundos. Qual é o período do ponteiro dos segundos? 60. Então, aqui, ó, a frequência do ponteiro dos segundos é 1 sobre 60. A mesma coisa, 1 sobre 3.600 para minutos, 1 sobre 43.200. Tá legal? Não esqueça que tem que estar sempre em segundos para que essa frequência resulte em hertz. Tá legal? Aí eu fiz aqui uma propostazinha para vocês. Qual é a razão entre as frequências do ponteiro das horas e do movimento de rotação terrestre? Ponteiro das horas. Frequência 1 sobre período. Período 43.200. 1 sobre 43.200. Vamos fazer a mesma coisa para a rotação terrestre. 1 sobre o período, que é de quanto? 86.400. Fração por fração. Vamos manter essa, 1 sobre 43.200 e vamos inverter essa daqui, 86.400 sobre 1. Observa que 1 é o dobro do outro, né? Então, 86.400 divididos por 43.200 resulta 2. Não vai colocar a unidade hertz não, tá? Porque ali você está dividindo frequência por frequência.